Olá a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero meditar com vocês nesta noite o texto que se encontra no livro do profeta Joel, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 17. Nós daremos continuidade à nossa exposição bíblica desse profeta, que começamos no último domingo. E no dia de hoje nós veremos a segunda parte da nossa mensagem, calamidades que exigem arrependimento. Mantenha sua Bíblia aberta aí em Joel 2, Joel capítulo 2, versículo 1 ao versículo 17. Nós vamos orar nesse instante. Ó Deus, nós queremos te louvar e te adorar agora, Pai, nesse instante, sabedores de que o Senhor é o único Deus, o Deus que é digno de toda a nossa adoração, o Deus que se revela a nós através da Tua palavra, Pai. Agora eu te peço, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, o mesmo Espírito que iluminou, Pai, o profeta no passado para escrever este texto, que o Teu Espírito agora ilumine as nossas mentes, para que todos possam entender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós nesse momento. Fala com cada um que ouvir esta mensagem, ó Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Sirenes geralmente são usadas para chamar a atenção das pessoas. Eu não quero falar aqui de sirenes usadas em viaturas policiais ou ambulâncias ou de bombeiros, mas sirenes usadas nas cidades. Na Segunda Guerra Mundial, muitas cidades europeias possuíam sirenes que avisavam as pessoas de ataques aéreos. Então, quando uma sirene era tocada em uma cidade durante a Segunda Guerra, as pessoas paravam o que elas estavam fazendo e corriam para abrigos, geralmente subterrâneos, para se protegerem dos ataques dos aviões inimigos. Nos dias de hoje, sirenes também podem ser usadas para avisarem o povo de uma cidade com relação a alguns desastres naturais também. Em 2005, a minha cidade de Mogi das Cruzes, passou por uma terrível enchente no mês de março, que destruiu diversos imóveis e inclusive carros também. Desde então, a prefeitura daquela cidade instalou uma sirene bem no centro da cidade que quando se ameaça uma chuva muito forte, essa sirene é tocada para que as pessoas se preparem. E a semelhança dessas sirenes, a Bíblia nos mostra que trombetas foram e serão tocadas para avisarem as pessoas de grandes perigos, de grandes calamidades. Aqui no capítulo 2 do livro de Joel, nós vemos Joel passar de uma calamidade passada para uma calamidade futura. No capítulo 1, que nós vimos no domingo, Joel fala a respeito de uma grande nuvem de gafanhotos que havia destruído as lavouras em Judá. E agora, Joel passa para um outro exército. E aquela nuvem de gafanhotos do passado apontava para uma destruição muito maior, uma destruição que ocorrerá naquilo que Joel chama de o dia do Senhor. Por isso que aqui no capítulo 2, quando ele vai começar a falar desse exército futuro, não de gafanhotos, mas um exército muito mais poderoso e muito maior, Joel diz o seguinte aqui no versículo 1: Tocai a trombeta em Sião
e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Joel, ele manda que a trombeta fosse tocada, que todos os avisos fossem dados. Joel, ele entendia que aquilo que ele viu acontecer na lavoura, a destruição ocorrida pelos gafanhotos e também pela seca, era um prenúncio do terrível dia do Senhor. Então Joel diz para que trombetas fossem tocadas em Sião, ou seja, em Jerusalém, para que todo o povo ficasse alerta, tivesse a sua atenção chamada para aquilo que será o terrível dia do Senhor. E no versículo 2 aqui do texto de Joel, nós lemos assim: dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e numeroso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Joel fala de um dia de densas trevas. Este é o juízo de Deus. Trevas simbolizam o pecado e também simbolizam o julgamento sobre o pecado. Quando Jesus foi crucificado, durante as 3 horas que ele permaneceu na cruz, houve densas trevas sobre a terra. A ira de Deus estava sobre o seu Filho porque ele carregava o nosso pecado. E da mesma forma, Deus enviou densas trevas durante 3 dias sobre o Egito por causa do pecado deles. É interessante que Deus também já havia mandado gafanhotos como uma praga ao Egito e houve também trevas. As trevas que Joel diz aqui são trevas muito mais espessas. São as trevas do dia do Senhor. Trevas incomparáveis que ele diz aqui no versículo 2, que nunca houve trevas como essas, nem haverá depois dessas. Será um dia único. Nunca no passado houve como haverá nesse dia e nunca depois. No versículo 3, Joel diz o seguinte: à frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um fogo assolado, nada lhe escapa. No dia do Senhor, um exército muito grande e numeroso, à semelhança dos gafanhotos, só que muito maior, que ele não deixará nada de pé. Joel aqui ele usa uma figura comparando com o jardim do Éden, tudo aquilo que estará diante deste grande exército do Senhor. Tudo muito bonito, tudo muito belo, mas ao passar este exército, o que restará será um deserto assolado. Nada de bonito ficará de pé, nada de vistoso, nada de belo continuará de pé. O exército do Senhor, quando vier no seu dia, ele destruirá tudo, destruirá todas as coisas, todas as belezas cairão por terra, serão destruídas, acabadas com esse poderoso exército no dia do Senhor. E Joel, então, a partir do versículo 4, ele descreve com maiores detalhes esse exército destruidor. Diz assim, Joel 2, 4 até 11. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Estrondeando como carros vêm, saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros. Cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira.
Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Vejam, Joel descreve aqui um exército muito grande, muito numeroso e muito bem organizado. Joel tem um vislumbre desse terrível dia do Senhor que virá pela frente. E nesse dia, o próprio Senhor, ele virá à frente do seu exército, comandando todos os seus soldados para destruir toda a terra, não deixando nada para trás. Conforme Joel, até mesmo o sol, a lua e as estrelas perderão o seu brilho neste dia. Quem o poderá suportar? O apóstolo João, muito tempo depois, teve uma visão ainda melhor de como será esse dia. Em Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 21, João escreveu o seguinte: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Irmãos e amigos, todas as calamidades que já aconteceram, as que estão acontecendo hoje e as que ainda acontecerão no futuro, neste mundo, são um aviso de Deus para aquele que será o último dia, o terrível dia do Senhor. Todas as belezas desta terra, sejam belezas naturais criadas por Deus, sejam belezas, monumentos criados pelo homem, tudo será destruído.
Não haverá como se esconder, pois os seus exércitos entrarão nas casas. O seu exército entrará nas casas, os seus soldados entrarão nas casas. Todo o seu exército, muito bem organizado, ouvirá e obedecerá à sua voz. Quem o poderá suportar? E nesses dias de pandemia, nós temos olhado com mais atenção para este dia. Essa pandemia e os seus desdobramentos, essa crise econômica, pessoas perdendo seus empregos, seus negócios, a população perdendo as suas liberdades, não podemos mais sair de casa como saíamos antes, não podemos mais cultuar a Deus em nossas igrejas, não podemos mais festejar com amigos e parentes, não podemos mais comprar, vender, nos exercitar. Temos até mesmo um horário certo para voltarmos para casa, o chamado toque de recolher. E autoridades desrespeitando as leis brasileiras, a Constituição Federal. Autoridades arrogantes, soberbos, pequenos ditadores que se acham donos de cidades e de estados, que se acham donos das vidas das pessoas, que roubam milhões, bilhões, que mentem, que escondem um tratamento que funciona para os doentes. Médicos que se acham heróis acima da ciência, que dizem esposar a ciência, mas na verdade não estão preocupados com a vida de seus pacientes. Forças de segurança truculentas que arrastam cidadãos que querem trabalhar ou mesmo andar livremente na areia de uma praia. Nenhum desses poderá resistir ao terrível dia do Senhor. E essas autoridades perderão toda a sua empáfia, sua soberba, sua arrogância. Em Apocalipse 6, de 15 a 17, mais uma vez o apóstolo João nos escreveu o seguinte: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Assim como João também escreveu sobre este dia. E ambos, o profeta do Antigo Testamento e o apóstolo do Novo, ambos escreveram que ninguém, por mais poderoso que seja, poderá resistir, poderá se esconder, poderá se livrar desse grande e terrível dia. Saiba que todas as autoridades, todos os homens, sejam eles ricos ou pobres, sejam eles escravos ou livres, sejam eles empregados ou patrões, todos serão julgados pelo Senhor, e aqueles que não se arrepender serão condenados. Seus palácios, suas riquezas, seu dinheiro, tudo será destruído. Serão vermes destinados à destruição. Não restará nenhum somente. Confesso a vocês que, às vezes, eu sinto uma tristeza misturada com indignação ao ver essas decisões arbitrárias por parte dessas autoridades. Mas esse texto nos dá um consolo em saber que tudo está nas mãos de Deus e Ele, a seu tempo, no seu dia, destruirá tudo isso e derramará a sua ira sobre esses governantes, essas autoridades soberbas. Hoje não há justiça na terra. Aliás, em nosso país, a coisa que menos estamos vendo é a justiça. Aqueles que deveriam ser os executores da justiça são os mais injustos de todos, os mais parciais que existem.
aqueles que foram eleitos pelo povo para governar o povo, estão matando o povo. Cada um deles prestará contas a Deus, tenha certeza disso. No entanto, apesar de sabermos que os ímpios serão julgados pelas suas maldades, especialmente aqueles que tentam fazer com que o povo sofra, saiba que todos somos chamados ao arrependimento. Nós, o povo de Deus, a Igreja do Senhor, também somos chamados a olharmos para os nossos corações. E voltando ao nosso texto bíblico, nos versículos 12 e 13, nós lemos: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Joel chama todo o povo de Judá a uma conversão verdadeira. Deveria haver tristeza, choro e jejum. E não deveria ser um arrependimento aparente, mas de coração. Os povos orientais tinham o costume de rasgar as suas roupas quando estavam tristes. Por isso que aqui Joel fala, não rasguem as suas vestes, mas rasguem o seu coração. Deus não quer aparência de tristeza, Deus não quer veste rasgada que cause uma aparente tristeza, um aparente arrependimento. Mas Deus, Ele quer que a tristeza pelo nosso pecado seja verdadeira. Ele não quer roupas rasgadas, mas Ele quer corações rasgados. De nada adianta você ser um membro da igreja se o seu coração não for rasgado. Em Romanos 2, o apóstolo Paulo criticou os judeus que baseavam a sua salvação em aparências, no caso, a circuncisão. Eles haviam sido circuncidados na carne, mas seus corações eram incircuncisos. Da mesma forma, de nada adianta você ter sido batizado se o seu coração ainda não foi lavado dos seus pecados. De nada adianta você ter feito a sua pública profissão de fé se na verdade você ainda não tem fé em Cristo, você não crê no nome de Jesus, você não o adora somente, não o serve somente. Deus não suporta religiosidade. Deus não suporta uma religião de aparências, da boca para fora. Deus tem nojo de falsos crentes, de membros de igreja que não se converteram. Isaías ele alertou os judeus quanto a isso no primeiro capítulo do seu livro, que Deus não suporta a iniquidade juntada a ajuntamento solene. Mas voltando ao nosso texto de Joel, no capítulo 14, esse profeta escreveu o seguinte: quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Quando o pecador se arrepende, ele deixa de receber a ira de Deus. O texto diz aqui, quem sabe se não se voltará e não se arrependerá o Senhor. Esse arrependimento, entre aspas, de Deus, não é semelhante ao arrependimento humano. O arrependimento de Deus não significa que Deus muda de ideia. Deus não reage de acordo com as ações do homem. Até mesmo o nosso arrependimento faz parte dos decretos de Deus. E é o Espírito Santo quem produz em nossos corações o arrependimento. A obra é dele. Quando nós nos arrependemos,
Deus retira de nós a sua ira e a sua maldição. Quando nós nos arrependemos, Deus derrama sobre nós a sua misericórdia e o seu perdão. No Salmo 130, versículo 4, nós lemos: se observardes, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Até mesmo o maior dos pecadores encontra misericórdia e perdão no Senhor. Mesmo que você tenha feito, falado ou pensado coisas muito horríveis, muito mais horríveis do que os demais, se você se arrepender, você encontrará misericórdia e perdão em Deus, e Ele não vai te destruir. Voltando para o texto de Joel 2,14, nós vemos que a misericórdia do Senhor, ela também se manifesta com a volta do culto. Ele diz assim, na segunda parte do versículo 14, deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Você se lembra que no capítulo 1, por causa dos gafanhotos e também da seca, não houve lavoura, não houve colheita, e por isso o povo não pôde levar ao templo as suas ofertas, não havendo também assim o culto. Ao perdoar os pecados do povo, Deus restaura a lavoura, o alimento e principalmente o culto, porque a partir de então haveria agora ofertas vindo da lavoura. Deus agora aceitaria o culto deles. Muitos de nós não temos oferecido um culto agradável a Deus. Eu creio que este seja um dos motivos pelo qual Deus está fazendo com que nós passemos por isso que estamos passando nos dias de hoje. Deus, Ele quer um arrependimento sincero, de coração. Meus irmãos, meus amigos, como eu falei no domingo passado, o nosso culto, será que o nosso culto tem sido agradável a Deus? Seja sincero, como está o seu coração quando você vai à igreja no dia de culto? Será que o seu coração é um coração arrependido, um coração humilde, um coração adorador? Com qual disposição de coração você ora, você louva, você oferta, você ouve a palavra? E no dia a dia, você tem vivido tudo aquilo que você aprende no culto? Você tem colocado em prática, obedecido na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu casamento, nos seus relacionamentos? Toda a palavra que você tem ouvido domingo após domingo? Será que o seu culto não é da boca para fora, apenas por aparências, mecânico e sem arrependimento? Será que você não tem participado da ceia do Senhor sem arrependimento, sem entendimento? Vejam, meus irmãos, Deus está nos chamando ao arrependimento e chamando a todos nós. Voltando para o texto bíblico, nos versículos 15 a 17, nós lemos assim: tocai a trombeta em Sião. Mais uma vez ele fala para tocar a trombeta, ele chama a atenção do povo de Sião, o povo de Jerusalém, o povo de Deus. Promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Anciãos, crianças, homens, mulheres, sacerdotes, todo o povo. Todo o povo é chamado a parar aquilo que está fazendo e a chorar pelos seus pecados.
Nós devemos nos arrepender de coração, não de aparência. Cada um de nós é chamado para examinar o nosso próprio coração. Agora não é hora de nós olharmos para o nosso vizinho. Agora é hora de nós olharmos para dentro de nós mesmos, para a nossa própria vida, para o nosso próprio coração. É hora de nós olharmos para nós e enxergarmos aquilo que tem desagradado a Deus. No domingo passado, eu chamei toda a igreja a jejuarmos ao Senhor, um jejum de arrependimento. E estou agora chamando todos os membros da Igreja Presbiteriana de Correias, a Igreja Presbiteriana de Taboa, no próximo domingo, mais uma vez, jejuarmos ao Senhor. Com aquelas mesmas instruções que eu coloquei no grupo do Telegram e que eu vou repeti-las no sábado, para que todos possam atentá-las e assim nós podemos ter um momento de arrependimento, um momento de clamor por perdão ao Senhor. Isso a começar dos conselhos dessas igrejas. Todo o conselho, presbíteros, pastor, todos nós, vamos como líderes, como pastores dessas igrejas, também nos arrependemos. Arrependimento verdadeiro, meus irmãos. Quando você estiver na sua casa com a sua família, ou mesmo sozinho no seu quarto, orando e lendo a palavra do Senhor, clame ao Senhor, peça perdão pelos seus pecados. Veja aquilo que na sua vida tem desagradado a Deus, tem atraído sobre você a ira de Deus. Saiba que o fato de você ser um membro da igreja não te livra do terrível dia do Senhor. Então, arrependa-se do seu pecado. Clame a Deus por misericórdia, porque nós sabemos que em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós temos graça, nós temos misericórdia, nós temos salvação. Eu encerro com o texto que escreveu o apóstolo João na sua primeira carta. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Oremos mais uma vez. Diante de Ti, Pai, nos colocamos novamente e novamente, Pai, clamamos pela Tua misericórdia. Reconhecemos, ó Pai, o nosso pecado. Reconhecemos, ó Pai, a nossa incredulidade, a nossa ansiedade, a nossa superficialidade. Reconhecemos, Pai, que nossas palavras não têm sido palavras agradáveis ao Senhor. Reconhecemos que os nossos olhos têm sido olhos, ó Deus, impuros. Reconhecemos, ó Pai, que os nossos pensamentos têm sido pensamentos distantes do Senhor. Que as nossas atitudes, ó Pai, têm feito o mal. Pai Santo, perdoa-nos não por causa de nós mesmos, mas por causa do Teu Filho. O Teu Filho morreu por nós. O Teu Filho, Pai, nos dá a salvação, nos dá o perdão. Por isso, Pai, confiados unicamente nos méritos de Cristo Jesus, pedimos a Ti, Senhor, como Tua igreja, como Teu povo, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Perdoa, Pai, as nossas iniquidades, as nossas faltas, Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Sara a nossa terra, Pai. Restaura o Teu culto, Senhor, para que em breve, Senhor Deus, possamos novamente estar reunidos, ó Deus. Reunidos de verdade, Senhor Deus. Não atrás de telas, mas todos juntos, olhando uns para os outros, no mesmo lugar, ó Deus. E assim podemos Te adorar, assim podemos estudar a Tua palavra, assim podemos ter comunhão contigo e uns com os outros. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.